Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa primeira aula aqui de história do município de Japeri, de acordo com quem? De acordo com a banca, né? A banca deixou um materialzinho lá no esquema. Eu vou deixar o link do material da banca para você baixar, é gratuito. Lá você vai poder estudar com detalhes. Pessoal, eu só vou, volta para mim aqui, né? Agora sim. Eu só vou fazer um resumo. Então a gente vai trabalhar algumas videoaulas aqui em modo de resumo, tá? Eu já vou falar de questões também. Vamos primeiro para nossa aula, depois a gente vai falar sobre questões como que vão ser. Top? Ó, meu nome é professor Alê. Eu já trabalhei as aulas de história de Cabo Frio e de história de Saquarema, que também foi IBAN, tá bom? Então, qualquer coisa, quer saber um pouquinho de como que são as nossas aulas, o que, que o pessoal acha? Digita lá, história de Saquarema, professor Alê, ou história de Cabo Frio, professor Alê, você vai conhecer um pouquinho de como eu trabalho essas videoaulas, beleza? Então, já tem uma experiência com história e banco IBAN, tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então a história do município, né, tem toda essa parte aqui. É padrão ali? É padrão, é padrão. Padrãozão, tá? Padrãozão, beleza? Deixa eu ver como é que tá minha caneta aqui. Padrãozão, tem um monte de tema. A gente não vai seguir, um, dois, três, não. A gente vai trabalhar aquilo que mais cai, aquilo que a banca mais cobra, tá? Bom, pessoal, isso aqui eu fiz um mapinha mental aqui. Se você adquirir as questões, este slide que vos apresento vai para você, tá? Então, adquirir as questões, vem os slides aqui no formato de mapas mentais. Alexandre, estou sem condição agora. Então, você mesmo pode fazer, pessoal. Você mesmo pode fazer. Isso, inclusive, vai te ajudar bastante, tá? Então, pessoal, primeira coisa, a palavra japeri é de origem indígena. Isso aqui é importante, Ale, muito importante. Muito importante. Então, japeri é de origem indígena. Por que de origem indígena, Ale? Porque japeri, na verdade, era uma planta, tá? Semelhante ao junco que flutuava nos pântanos da região, ao qual os índios chamavam de Iaperi, tá? Eu não sei pronunciar direito, mas os índios chamavam essa planta de Iaperi. Muitas pessoas falam, o primeiro nome de Japeri é Iaperi. Não, não é isso. Está falando que a origem do nome, da palavra Japeri, é de indígena, tá? É porque os índios chamavam uma plantinha que flutuava lá no lago, no pântano, de Iaperi, tá bom? Este nome substitui o nome de Belém, dado à localidade pelos bandeirantes paulistas, tá? Bandeirantes é o quê? Quem é bandeirante? Bandeirante é o pessoal que entra a terra adentro para descobrir novos locais, né? Então tem várias aí, bandeirantes. Então, o pessoal que, exploradores, vamos dizer assim, resumindo, tá, pessoal? A gente vai abordar uma linguagem mais simples, tá? Então, os bandeirantes chamavam de Belém. Então, pessoal, olha só. Olha que interessante. Japeri era chamado de Belém na época. Beleza, né? Não existiam tribos indígenas assentadas em Belém. Como assim? Você acabou de falar agora? Então, os indígenas, né, passavam por ali, mas não ali naquele local exatamente onde Japeri tinha indígena, tá? Informação importante. Então, vamos lá, em Belém, que onde hoje é Japeri, não tinha tribo indígena. Beleza. E os indígenas que passavam por ali eram tribos itaguaís, importante demais, oriunda das terras às margens do rio Guandu, onde se encontra hoje o município de Itaguaí. Não está marcado, pessoal, mas isso aqui é importante, muito importante. Então, novamente, ali não tinha índios, grosso modo, né? Indígenas, na verdade, não está correto. Mas os indígenas passavam por ali, era a tribo de Itaguaí, né? Tribo Itaguaís, né? Tribos Itaguaís, que eram oriundas, vinham aí das terras da margem do Rio Guandu, tá? Onde se encontra hoje o município de Itaguaí. Obviamente, esses indígenas têm a ver com a história de Itaguaí, mas não é o nosso tema é Japeri. Pessoal, isso aqui, volta para mim aqui. Essa informação, a história de Japeri, tem início em 1743. Isso é demais, isso é importante demais, tá? Você tem que levar esse número 1743 com muito carinho, porque é uma questão certa em prova. A banca IBAN gosta. Teve em Saquarema uma questão assim? Teve. Teve em Cabo Frio? Teve. Tá? Eu, inclusive, fiz questões. Você pode pegar a playlist de história de Cabo Frio, playlist de história de Saquarema. Lá no final tem várias questões. E você vai ver que a gente acertou em números. Volta para lá. Então, eu não preciso. Isso aqui é decoreba, não tenho que explicar. Teve história aqui em 1743, quando de sua fundação como Morgado de Belém. Novamente, Morgado de Belém, Belém era o nome, tá? Mas inicialmente, então, Morgado de Belém é um pouquinho mais recente, vamos dizer assim, né?
Mas, inicialmente, lá no início, as terras onde se situa o município pertenciam ao antigo engenho de Pedro Dias, tá? Logo no início. E faziam parte de uma sesmaria. Sesmaria eram terras, né? Eram terras doadas aí, né? Para ordens religiosas, tá bom? Que existia na freguesia da Sacra Família do Tinguá, tá? Então, novamente, as terras, elas vieram, na verdade, de uma sesmaria, tá? Elas pertenciam aí ao antigo engenho de Pedro Dias. E aí você pode ver até, inclusive, jornais locais dizendo assim, o primeiro nome de Japeri foi Engenho de Pedro Dias, né? Depois Belém, depois Japeri, tá? Mas saiba que pertenciam ao antigo engenho de Pedro Dias, tá bom? Outro nome importante agora, é muito importante e importantíssimo, pessoal, está tudo em amarelo aqui, é o desenvolvimento. Quando começou a desenvolver, e teve um nome, uma pessoa muito importante, Marquês de São João Marcos deu à localidade Grande Desenvolvimento. Então, esse Marquês São João Marcos, pessoal, ele trouxe desenvolvimento para Japeri, tá? Onde se encontra Japeri. Isso é importante? É importante porque é de fato, né, uma história, algo importante na história, e além disso, a Banquiban gosta. Grave Marquês São João Marco. Ele incentivou o quê? O desenvolvimento. Além de incentivar a lavoura, né, ele montou engenhos de açúcar, ele construiu inúmeras casas, ele erguiu, né, ele erigiu, na verdade, a igreja de Nossa Senhora de Belém e Menino Jesus, Nossa Senhora de Belém, nome do lugar inclusive, né? Inaugurou a primeira escola e em 1862 criou um teatro. Pessoal, a pergunta na sua banca vai ser assim: quem foi o responsável por trazer desenvolvimento na época de Japeri ali, né? Na época que era chamado de Belém, por exemplo? Marquês São João Marcos, tá? Então, Marquês São João Marcos é importante o nome. Tá, quem montou o engenho de açúcar? Marquês São João Marcos. Inúmeras casas, construiu, ergueu a igreja. Primeira escola, Marquês São João Marcos. E, em 1872, criou o Teatro Marquês São João Marcos. Nome importante, volta para lá. E, por último, muito importante também, Banquiban gosta? Banquiban adora. Cobrou em Cabo Frio, cobrou em Saquarema. Porque aqui, Cabo Frio e Saquarema, também tinha trilhos de trem, né? Também tinha a ferrovia. E aqui não é diferente, né? Japeri é muito conhecido, inclusive, pelas suas ferrovias. Ó, 8 de dezembro, 1858, 1858, foi inaugurada a estação da Estrada de Ferro Dom Pedro II. Então, a pergunta é, quando foi inaugurada a estação de Dom Pedro II, Estrada de Ferro Dom Pedro II? 8 de dezembro de 1858. Muitas pessoas acham, isso é muito importante. Quando eu fiz aula para Cabo Frio, muitas pessoas falam assim, Alexandre, data não cobra. Cobra. Infelizmente cobra. Mas infelizmente cobra. Eu queria falar com você que não cobrar, mas cobra, tá? E principalmente datas como a história do Japeri tem início quando? 1743. Muito importante. Quando foi inaugurada a estação de Estrada de Ferro de Dom Pedro II? 8 de dezembro de 1858. 1858. Beleza? Vamos continuar. A gente está falando do histórico, né? Aí, prolongando um pouquinho da nossa história, nós temos a devastação. Houve grande devastação, tá? Que trouxe como resultado a obstrução dos rios e a formação de pântanos, tá? E isso veio às epidemias e proliferação de mosquito, que tornaram a região praticamente inabitável. As terras foram abandonadas e cobriram-se de vegetação inútil, tá? Então, houve uma decadência, vamos dizer assim, ali em Japeri, né? Ou seja, devastação, proliferação de epidemias. Inclusive aqui na região dos lagos também houve epidemias. Tá bom? No ano de 1951, a antiga Belém passa a constituir, juntamente com o Engenho Pedreira, o sexto distrito de Nova Iguaçu. Não entendi, Alexandre. Pessoal, era só Belém, o nome do vilarejo, daquele local ali. E aí, em 1951, Nova Iguaçu, aquilo pertencia a Nova Iguaçu, tá? E aí Belém tornou-se o sexto distrito de Nova Iguaçu. Então é correto dizer que Japeri pertencia a Nova Iguaçu?
Correto, não está errado, está correto. Tá? Nova Iguaçu. E aí, juntamente com o Engenho Pedreira. Engenheiro Pedreira, eu falei engenho, né? Engenheiro Pedreira. Tá? Então, passou a ser o sexto distrito de Nova Iguaçu. Volto lá. Então, temos uma história que Belém passou a ser o sexto distrito de Nova Iguaçu. Alexandre, como que é assim? Não entendi. Tanto o Belém quanto o Engenheiro Pedreira se uniram e se tornaram o sexto distrito de Nova Iguaçu. Mas como havia aqui duas localidades distintas, vamos dizer assim, dois vilarejozinhos, em um só distrito, que ali é um só distrito, é o sexto distrito, foram criadas administrações regionais em Engenheiro Pedreira e de Japeri. Ou seja, apesar de ser um distrito só, composto de Belém e Engenheiro Pedreira, havia aí duas administrações, uma em Engenheiro Pedreira e outra em Belém. É como se um distrito, volta bem, o que não é comum, tá? Um distrito tivessem duas administrações. Isso vai fazer com que esses lugares aqui se separem, obviamente. São duas administrações diferentes, né? E muito importante demais isso aqui, ó, muito importante. Um plebiscito, ou seja, uma votação, em 30 de junho de 1991, com a finalidade de emancipar a emancipação político-administrativa, ou seja, virar um município independente, tá? Então foi quando? Foi um plebiscito de 30 de junho de 1991. Tem que decorar. Se você tem memória visual, passe sempre o olho. Anote em algum lugar, tá bom? Isso é muito importante. Resultou a criação do município de Japeri. E assim, pessoal, virou Japeri. Constituídos pelas localidades de Japeri, Engenho Pedreira, Jaceruba e Rio do Ouro. Não entendi, Alexandre. Aqui nós estamos vendo aqui que Japeri, aquele pedaço de Japeri ali, que se chamava Belém na época, pertencia a Nova Iguaçu. Tá? Nova Iguaçu, beleza. E aí houve uma votação. Vocês querem que vire um município? Sim, será o município de Japeri. E aí pegou um pedacinho de Japeri, que era o distrito, de Engenho Pedreira, que era outro distrito, né? Quer dizer, era o mesmo distrito, né? Fazia parte da. Eram dois lugares, dois vilarejos que eram o mesmo distrito, né? Então pegou um pedacinho do vilarejozinho de Japeri, do Engenho Pedreira, de Jaceruba, e um pedacinho do Rio do Ouro, que pertencia certamente a Nova Iguaçu aqui, e criou o município de Japeri. É isso que está dizendo aqui. E para efetivar, precisava de uma lei estadual e foi feito, né? Em 1991 foi editada a Lei Estadual número 902, beleza? E instalado em 1º de janeiro de 1993, ou seja, como de fato começou a valer grosso modo. Pessoal, isso aqui a gente vai pegar muito nas questões, tá? Então, a gente terminou nossa videoaula por aqui. Vamos falar das questões, como que vão ser as questões. Vão ser 100 questões de história de Japeri, beleza. As 100 questões, você vai poder adquirir o material em PDF. E as videoaulas, Alexandre? Dessas 100 questões, 50 eu vou corrigir aqui no YouTube, tá? Por quê? Volta para mim. Porque tá ficando caro para gente produzir vídeo na plataforma Hotmart. Porque quando a gente anexa um vídeo na Hotmart, a gente paga pelo vídeo, tá? A gente paga para botar os vídeos lá. E isso vai ficando cada vez mais caro. Então, para não encarecer tudo, eu fiz melhor. Eu vou deixar o material só em PDF, que a gente já pode vender no nosso site sem problema. Beleza, tá? E dessas 100 questões, 50, eu vou escolher 50 do que mais cai, para a gente corrigir aqui no YouTube de graça, tá bom? Então você vai poder assistir as 50 questões aqui no YouTube de graça e adquirir as 100 questões para você praticar com mais força. Lembrando, você adquirindo o PDF das questões, você leva de brinde os slides das videoaulas que eu estou apresentando aqui. Beleza? Volta lá. Novamente, pessoal, as questões elas são focadas em cima do digital, tá? Comentadas em PDF. PDF comentado horizontal, igual o que eu uso, né? Eu gosto muito desse PDF horizontal porque dá para fazer questões no celular, no computador. Eu quero imprimir. Dá para imprimir várias folhas numa coisa só, tá? Também tem um PDF simulado. O PDF simulado já é vertical para você imprimir ou para você fazer no computador mesmo, só que ele é mais vertical porque não tem comentário. É só questões de um gabarito no final. E mais brinde, né? Os slides das videoaulas que eu vou deixar de brinde, tá bom? Então, essa é a questão de API. As questões de legislação municipal cai para alguns, cai para outros, não cai. Tá? Eu também vou fazer da mesma maneira.
Assim que terminarmos história do Japeri, a gente cai na legislação municipal, a gente vai fazer um super resumo, tá bom? Vai ser a mesma coisa. Pessoal, me siga no Instagram, tá? Qualquer dúvida, bota no comentário. Eu não entendi, não. Bota no comentário aí que eu vou tirar sua dúvida, beleza? Essa aula ficou um pouquinho longa, eu estou explicando a respeito das questões também, tá? A gente vai para o nosso próximo tema, a gente vai falar mais sobre história de Japeri. Então, ó, fique com Deus, até o nosso próximo vídeo. Logo, logo vai chegar várias questões para a gente trabalhar, tá bom? Então assista a aula em ordem. Clica no link da playlist para você assistir a videoaula em ordem. Até a próxima. Tchau, tchau.